Boa noite a todos, colegas, funcionários, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária no dia 22 de setembro de 2020. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária dia 22 de setembro de 2020. Correspondências recebidas. Decreto 062/2020. Boa noite a todos. Decreto 062, de 8 de setembro de 2020. Reitera a situação de emergência no município de Arroio dos Ratos e renova decreto 014 de 2020. Prefeito do município de Arroio dos Ratos, Luciano Leites Rocha, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, considerando o decreto 014 de 2020, que declarou estado de emergência no município por 180 dias a contar de 28 de fevereiro de 2020, considerando que o prazo encerrou em 28 de agosto de 2020 e os prejuízos ainda são suportados pelos produtores, decreta. Artigo 1º. Fica prorrogada a validade do decreto 014 de 2020 por mais 180 dias a contar de 28 de agosto de 2020. Artigo 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 8 de setembro de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Decreto 063/2020. Decreto 063, de 15 de setembro de 2020. Altera o anexo 1 do Decreto 059 de 2020. Prefeito do município de Arroio dos Ratos, Luciano Leites Rocha, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, considerando a publicação do decreto número 55431, de 7 de agosto de 2020, altera o decreto número 55413, de 3 de agosto de 2020, que determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o artigo 19 do decreto 55240, de 10 de maio de 2020, que institui o sistema de distanciamento controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual. Considerando a classificação do município de Arroio dos Ratos na região R09, que indica bandeira laranja, e risco médio dentro do modelo de distanciamento controlado, elaborado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, apresentado no dia 14 de setembro de 2020, decreta. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1 do decreto 059 de 2020 pelo anexo deste decreto. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de 15 de setembro de 2020, revogando disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de setembro de 2020. Decreto 064/2020. Decreto número 064, de 16 de setembro de 2020. Regulamenta os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos pelo município de Arroio dos Ratos para a execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural, previstas na Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal número 10.464, de 17 de agosto de 2020. Ofício Gabinete 301/2020. Ilustríssimo senhor Bernardo Cairuga Pereira, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho respeitosamente, através do presente, requerer a retirada do projeto de lei municipal 023 de 2020, em razão da reunião realizada entre o empresário e vereadores, com a necessidade de encaminhamento de novo projeto de lei, conforme prescrito abaixo. Projeto de lei municipal número 023 de 2020, ementa. Altera a Lei 4.032 de 2019. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito, 16 de setembro de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete 302/2020. Ilustríssimo senhor Bernardo Cairuga Pereira, presidente da Câmara de Vereadores.
Prezado Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, venho respeitosamente, através do presente, promover a resposta à indicação número 52 de 2020 da Câmara de Vereadores sobre a aquisição de um mamógrafo para a realização de exames de pessoas da comunidade. Assim, segue resposta da Secretaria de Saúde através do memorando número 33 de 2020. Por fim, nos colocamos à inteira disposição para todas as dúvidas e esclarecimentos dessa Casa Legislativa, sendo que havia para o momento, atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal, 16 de setembro de 2020. Memorando 33 de 2020, da Secretaria de Saúde para o Gabinete. Senhor Prefeito, vimos encaminhar a resposta justificativa da indicação 052 de 2020, que trata da aquisição por parte da Câmara de Vereadores do equipamento para a realização de mamografias. Gostaríamos de salientar que já solicitamos, junto à segunda coordenadoria, a vistoria da Vigilância Sanitária Estadual, a fim de buscar a habilitação do pronto atendimento e de serviços de imagem que contemplariam raio-x, mamografias e ecografias. Lembramos também que já iniciamos a restauração e manutenção das salas, além da adequação do sistema de blindagem das portas e cabine da sala do raio-x, da parte nova do prédio do antigo Hospital Sarmento Leite. Salientamos ainda que essa secretaria conta com o apoio do Executivo e Legislativo na busca de parcerias com empresas e na captação de emendas parlamentares para o melhor desenvolvimento dessa proposta. Acreditamos também na universalidade do acesso aos serviços de saúde e entendemos a importância de aproximarmos os referidos serviços junto à população, conforme citado na justificativa. Sendo que se apresentava para o momento, despedimos-nos atenciosamente o Ricardo Pires, secretário de Saúde. Indicação 55/2020, vereador Gesley. Vereador infraassinado encaminha a indicação 055 de 2020, a fim de que o Poder Executivo, juntamente com o Departamento Jurídico, a Secretaria de Meio Ambiente e o Setor de Planejamento, avalie a viabilidade de realizar alteração no plano diretor com vistas a possibilitar encanamento e canalização da Sanga Preta. Justificativo. A nossa cidade, como ocorreu com a grande maioria dos municípios brasileiros, cresceu. E por conta deste crescimento, os moradores do entorno da Sanga Preta vêm enfrentando sérios problemas pela ausência de canalização. O plano diretor vigente, em seu artigo 89, inciso 21, veda essa canalização, o que não vai de encontro às necessidades da população e dificulta que as providências sejam tomadas. Sendo assim, visando adaptar a lei à nossa realidade e após o devido estudo do impacto ambiental a ser realizado pela Secretaria competente, a qual deverá emitir seu parecer e seu aval, a lei do plano diretor deverá ser devidamente alterada, com a supressão do artigo 89, inciso 21, ou alteração de sua redação conforme melhor técnica legislativa. Por entraves legais ou burocráticos, os moradores não podem ficar desassistidos em suas demandas, razão pela qual a atualização dos dispositivos legais deve ocorrer com a maior brevidade possível, observando as normas ambientais vigentes, que também devem ser analisadas. Em anexo, segue o artigo 89 do Plano Diretor para melhor compreensão. Destaco que a alteração ou supressão do inciso 21, que veda expressamente a canalização da Sanga, é de suma importância para a regularização da situação enfrentada pelos munícipes. Sala Professor Hugo de Carvalho, 21 de setembro de 2020, Gesley Salinas de Souza, vereador PSB. Coloco a indicação 055/2020 em discussão. Com a palavra, vereador Gesley. Senhor presidente, meus colegas vereadores e a todos que estão nos acompanhando. Senhor presidente, meus colegas, essa indicação é um pouco pertinente, porque acredito que todos nós, vereadores, já tenhamos sido procurados por algum morador a respeito da canalização da Sanga. Acredito que o Executivo possa, sim, ter um estudo mais aprofundado com a Secretaria do Meio Ambiente,
onde eles façam, tenham a viabilidade e vejam um impacto positivo para que possa ser feita essa canalização e tendo um retorno também para essa comunidade que há tanto tempo pede uma resposta e fica, na verdade, impedido pela questão do nosso plano diretor, né, que precisa ser adequado com a nossa realidade. Então, eu conto com o apoio dos colegas, porque eu acredito que essa causa é de todos nós. Então, era isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Renato. Senhor presidente, colegas e assistência. Eu vejo esta proposição, nesse momento, ela é mais uma proposição política do que uma solução para aquele problema. Devido à situação que ali se encontra, não é simplesmente tu chegar lá e canalizar aquela sanga. Aquilo é um córrego de água, onde se junta a água, parte do 12, da cancha de carreira, poço 3, em torno do cemitério, Santa Bárbara. Muita gente já pediu para canalizar aquilo lá. E não é viável tu canalizar aquilo lá hoje com canos. Simplesmente chegar lá, vou botar cano e vou canalizar. Aquilo é um curso de águas que não pode simplesmente ser canalizado. Deve ser feito um estudo muito profundo nisso, para que, se um dia ser canalizado, aquilo não cause um problema enorme para os moradores em torno. Para aquilo ali ser canalizado um dia, no máximo, poderia ser colocado ali galerias. Aí eu pergunto, nosso município tem recurso para botar galeria em todo esse trecho, que começa ali no Poço 4, vai até a Jacques Webster? Eu acho que eu não estou sendo contra, que fique bem claro, eu não estou sendo contra a tomar uma providência para aquilo ali. Tem outras soluções para ser resolvido aquilo. Então, peço muito, tomem cuidado para canalizar, se for canalizar aquilo ali, o impacto que vai dar em torno daquilo. Com alagamentos em períodos de chuva. Nós temos exemplo hoje, então vamos canalizar a sanga da Ipiranga também. Tu não pode canalizar isso. Tu pode até alinhar ela e paludear ela como tem que ser direitinho e deixar ela no curso normal. Agora, canalizar, tome cuidado. Que tu pode canalizar, resolve um problema hoje, mas amanhã tu está criando um baita de um problema para os moradores em torno. Então, concordo plenamente, deve ser feito um estudo muito rigoroso antes de tomar uma atitude em relação de canalizar aquela sanga, para não criar um problema lá na frente. Mas muito obrigado. Com a palavra, o vereador Gessler. Senhor presidente, meus colegas e assistência. Respondendo ao colega Renato, querendo ou não, foi meio contraditório esse seu questionamento, senhor Renato, porque foi uma indicação política, sim. Eu acredito que nós todos aqui somos políticos, mas eu acredito que o senhor quis se referir na politicagem, né? Voltando, justificando. O senhor, então, afirmou dizendo que a minha indicação era política, referiu-se, justificou, mas eu gostaria que o senhor entendesse que quando, na própria indicação ali, eu deixo claro que o executivo estude a viabilidade
junto com a secretaria competente, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que eu tenho certeza que eles não vão brincar com um assunto tão sério desse, aonde mexe com o nosso código, com o nosso plano diretor, que nós sabemos que para mexer no plano diretor também precisa de uma audiência pública, mas também sabemos que a comunidade também clama por essa demanda, que eles são prejudicados sim. Eu tenho certeza que o senhor já foi procurado por algum morador em relação ao que acontece com a Sanga Preta. Então, se o senhor está se referindo a mim como questão política, seja mais objetivo, fale que a minha indicação é sentido de politicagem, não que eu esteja fazendo política. Estou fazendo política, desde que seja políticas públicas, pensando no bem da comunidade, eu vou continuar fazendo. Agora, o senhor não me venha com um discurso politiqueiro do senhor, tentando atacar a minha indicação. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Renato. Senhor presidente e colega, eu não falei que o senhor está fazendo politicagem. Não te falei isso. Está passando 4 anos. Agora, numa véspera de uma eleição, vamos apresentar uma indicação polêmica. É isso que eu estou me referindo. 4 anos não foi tocado. Agora, numa véspera de uma eleição, vamos discutir um assunto de extrema importância. Volto a repetir. Eu não estou falando que eu sou contra de analisar, fazer um estudo a respeito disso. Nós temos hoje um projeto na Corsan. Vamos acionar a Corsan, que é a obrigação da Corsan não largar os esgotos direto nas sangas. E onde é que está a Corsan? Alguém um dia se preocupou ver se a Corsan está cumprindo o dever dela? Isso ninguém se preocupou até hoje. Acredito que a prefeitura, pergunto a vocês, a prefeitura tem condições de fazer uma canalização dessa? Não tem. Obrigação da Corsan, a Corsan em 2009, entre 2009 e 2012, assinou um contrato com o município, que ela deveria realizar projetos para criar um esgoto fluvial e coacal, separar o esgoto fluvial e coacal. Até hoje ela não apresentou um projeto nisso. É isso que nós deveríamos cobrar. Isso sim que nós deveríamos correr atrás. É isso que eu me refiro. E volto a repetir, eu não falei em politicagem. Uma pena que isso aqui não foi trazido à tona há uns tempos atrás. Agora, numa véspera de campanha, vem com isso aqui apresentar para nós. É isso que eu estou falando nesse momento. Eu gostaria de passar a presidência ao vereador Elias. Com a palavra, o vereador Bernardo. Boa noite, colegas, assistentes. Só para ajudar, vereador Gerson. A Sanga Preta, o senhor fala, é a que sai do Thiago ali. Então, fora do período de eleição, da véspera, eu fui procurado pelo Thiago. Isso há 2 anos, há 1 ano, há 5 meses atrás. E acho que 3, 4 meses atrás, aquele senhor do meio ambiente, eu não sei o nome dele, eu consegui que ele fosse lá. O que o Thiago se prontificou em fazer? O Thiago tem uma empresa. O Thiago presta serviço para a comunidade, para fora, e é bastante serviço que ele faz mesmo. Chega a ter 2 ou 3 homens trabalhando direto ali, mais os que saem com ele. Então, eu acho que o município teria que incentivar esse pequeno empresário, assim, né? E o Thiago se prontificou em comprar do bolso dele galerias. O engenheiro foi lá, o engenheiro Michel foi lá fazer o estudo, a mando do prefeito, ou a pedido do prefeito.
para colocar, porque aquela sanga está invadindo a estrada, se vocês não perceberam. Ali vai dar um acidente. Não é canalizar para represar ali em cima, que nem o colega Renato está com medo, e tem razão. Botar caninho fino, ali lá do 12 vai inundar dia de chuva, né? Porque represa, é muito grande aquilo ali. E, para nossa surpresa, até hoje, pode ser que amanhã eles vão lá e liberem o Thiago, né? O meio ambiente não deixou colocar 2 galerias. Quer dizer que a estrada daqui uns dias vai desmanchar ali, não vai ter mais estrada, vai se tornar um corredor ali. Então, o seu pedido, que até seria, né, uma indicação boa mesmo, vocês não liberam para 2, vão liberar a cidade toda. Esse pessoal do meio ambiente, cumprindo o jeito que eles cumprem isso aí, não deixa fazer nada. Então, eu acho que é muito difícil, só para colaborar. É isso aí. Devolvo a presidência ao vereador Bernardo. Com a palavra, vereador Gésio. Senhor presidente, perfeito suas colocações. O senhor foi objetivo, mas justificou ali a questão do Thiago, que ele mesmo procurou o senhor várias vezes. É onde eu fui Mas procurar. é que assim, para nós, para a Secretaria do Meio Ambiente poder analisar ali e reestruturar talvez, precisa ser alterado o plano diretor, senão não tem como fazer, né? É nesse sentido que eu pedi o estudo para que isso pudesse ser feito. E justificando ali o que o vereador Renato falou, então quer dizer que eu vou sentar na minha cadeirinha aqui e vou esperar acabar a campanha, porque a partir de agora eu não posso apresentar mais nada, porque como chegou em uma época de campanha, eu não vou poder mais fazer minhas indicações, é isso? O senhor se referiu que eu estou fazendo agora em um período eleitoral, mas até o senhor mesmo poderia ter feito antes, não só eu. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais manifestações, coloco a indicação em votação. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. A indicação 55/2020 foi aprovada por 8 votos a 0. Correspondência expedida. Nada consta. Tribuna Popular, grande expediente, nada consta. Comunicações, nada consta. Ordem do dia, discussão preliminar. Projeto de Lei 26/2020. Projeto de Lei 026, de 21 de setembro de 2020. Altera a Lei 4.032, de 2019. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Acrescento o parágrafo 3º ao artigo 3º da Lei Municipal 4.032 de 2019, que passa a seguinte redação. Parágrafo 3º. Em caso de calamidade pública, o prazo de corte da floresta exótica e pagamento poderá ser estendido em 10 meses a contar de setembro de 2020. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 21 de setembro de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei 026 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos para a vossa apreciação o presente projeto de lei, que tem por finalidade obter autorização legislativa para estender o prazo de corte da floresta exótica, que teve a venda autorizada pela Lei 4.032 de 2019. Informamos que a Secretaria da Fazenda promoveu fiscalização efetiva na questão com relatórios periódicos. Entretanto, devido à pandemia do Covid-19, a empresa teve dificuldade de promover o corte e o pagamento da floresta, no prazo determinado por lei. Neste sentido, promoveu o pedido de ajuste ao contrato. Como o pedido realizado pela empresa extrapola os limites estabelecidos na Lei 4.032 de 2019, encaminhamos o presente projeto de lei para que seja autorizado a dilatação do prazo de corte da floresta exótica em 14 meses, devido às dificuldades estabelecidas pelo Covid-19, que é uma situação clara de calamidade pública. Nesse sentido, devido ao relatório de fiscalização, informamos que a empresa pagou aproximadamente R$120 mil e o corte está suspenso em razão da falta de pagamento. Informamos ainda que a rescisão e nova licitação poderá ser prejudicial à administração pública, tendo em vista que será necessária nova avaliação através de empresa especializada, tudo isso com urgência em razão da existência de mato já cortado no local com risco de furto.
Assim, a autorização do corte e pagamento para os próximos 10 meses mostra-se a medida mais viável, justificado pela grave crise econômica pela pandemia do Covid-19. Diante do exposto e na certeza que os nobres parlamentares municipais primam pelo bom andamento das atividades ligadas à administração pública e os valores serão direcionados ao Fundo Municipal da Previdência Social de nosso município, requer-se a esta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 26/2020. Com a palavra, vereador Renato. Senhor presidente, colegas e assistência. Esse projeto, como a gente fez uma reunião com esse empresário há dias atrás e ficou combinado, junto com o empresário, uma proposta que ele fez conosco, que ele retiraria o projeto que estava nesta casa e ia propor uma outra proposta. Nessa nova proposta, ele ia entrar com uma entrada de pagamento, onde uns R$40 mil, parece, foi combinado. Por surpresa, o projeto está chegando nesta casa totalmente diferente que foi combinado com ele. Então, neste momento, eu estou sendo contra esse projeto, que o empresário cumpra o contrato dele, o que foi assinado há meses atrás. Já foi votado uma prorrogação para ele lá no metade do ano, uns 3, 4 meses atrás. Ele não conseguiu cumprir. Hoje está tentando prorrogar por mais 10 parcelas novamente. Ele já tirou mais de 50% da mata e somente pagou R$120 mil. Então, quem nos garante que ele vai cumprir com esse projeto aqui, com a obrigação que ele está tentando colocar novamente nessa casa? Então, eu sugiro com os colegas que reavaliem isso aí, para que não se aprove isso e o executivo faça ele cumprir o contrato que ele assinou com o município. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a presidência ao vereador Elerias. Com a palavra, o vereador Bernardo. Colegas, assistentes, só para ajudar, assim, também sou contra esse projeto. Eu não participei da reunião, não sei o valor que o empresário prometeu, mas lá no mato eu tenho ido, eu até fui faz poucos dias. E eu acho que ele tirou bem mais que 50%, Renato. Eu acho que aquele mato já foi 70%, 80%. E eu não sou um conhecedor de mato, mas a madeira mais nobre que tinha lá, a Astora, eu acho que já não tem mais. E eu tenho informações que estava tirando madeira sem ter feito os pagamentos. Acho que a prefeitura colocou a polícia, prendeu, porque estava retirando sem fazer pagamento. E agora, se a gente aprovar esse projeto em 10 prestações, eu acho que é a mesma coisa que liberar ele para ir lá, ou talvez para retirar caminhão. E se ele não cumpriu até agora, eu acho que já não cabe mais a nós, vereadores. Eu acho que o executivo tem que pegar seus advogados e ir atrás do dinheiro do município. Foi pago 30% e foi tirado no mínimo 70% ou 80% da madeira. O que está lá, basta pegar alguém que entenda, que vão ver que é uma madeira fina. Então, se ele não cumpriu até agora, eu acho que a gente não tem mais que estar mudando o projeto. Eu acho que cabe ao jurídico da prefeitura entrar em ação e reaver o dinheiro do município que está para trás. E não deixar ninguém mais mexer lá, enquanto não houver pagamento. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. A presidência, o vereador Bernardo. Com a palavra, o vereador Renato. Senhor presidente, muito bem colocado. Eu estive no mato semana passada e realmente
Eles pensaram dentro do mato, tiraram as madeiras boas que tinha, as toras boas foram todas retiradas. Está lá para quem quiser lá ver. Então, o que nem o senhor falou, realmente, ele tirou o filé da floresta. Então, nesse momento, pagou 120 mil. Pagou 30% até então. Então, volto a repetir, que o Executivo faça o empresário cumprir o contrato que ele assinou com o município. Muito obrigado. Não havendo mais manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Discussão final e votação. Projeto de lei 25/2020. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei 25/2020. Projeto de Lei Municipal 025, de 14 de setembro de 2020. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 3.858, de 2017. Sou de parecer favorável ao projeto de Lei 025 de 2020 pela necessidade de adequação e remanejo dos valores. Elerias Govone Coutinho, vereador MDB, em 22 de setembro de 2020. Concordo com o relator, sou favorável ao projeto de lei. Em 22 de setembro de 2020, Fernando Fantin, vereador PSDB. Encaminho a mesa diretora, em 22 de setembro de 2020, Darcy Renato Faiten, vereador MDB. Coloco em discussão parecer ao projeto de lei. Não havendo manifestações, coloco em votação parecer ao projeto de lei 025/2020. Os que concordam permaneçam sentados e os que discordam levantes. O parecer foi aprovado por 8 votos a 0. Passamos à discussão final e votação ao projeto de lei 25/2020. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados. Os que discordam, levante-se. O projeto de lei 25/2020 foi aprovado por 8 votos a 0. Ata 32/2020. Coloco em votação a ata 32/2020. Os que concordam permaneçam sentados e os que discordam, levante-se. A ata 32/2020 foi aprovado por 8 votos a 0. Passar a lista de presenças. Bernardo Cairuga Pereira, Darcy Renato Faiten, Elerias Govone Coutinho, Fernando Fantin, Gilmar de Oliveira Teixeira, Gesley Salinas de Souza, Manuel Salvador de Souza Machado, Maria Helena Menezes Silveira, Osmar Carvalho de Doliche. Declaro encerrada a sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2020 e convoco a todos para a sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2020, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela presença.